Iniciar. Então, mais uma vez, gostaria de desejar boa noite para todos que se encontram nessa reunião abençoada. Mais uma vez, vou lembrar que essa reunião acontece em substituição àquela reunião das quintas-feiras, onde muitos atendimentos eram realizados, e nós contamos, a espiritualidade conta com o apoio de todos nós nesse momento, através da nossa concentração, da elevação dos nossos pensamentos, para continuarem atendendo espíritos em sofrimento. Então, mais uma vez, para quem chegou aí depois, hoje nós vamos estudar aqui no Evangelho segundo o Espiritismo aquela comunicação de Lázaro que se encontra no capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, item 8, a Lei de Amor. Então ela diz o seguinte: o amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior, que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estais atentos, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios e a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é ao suplício que ela conduz o homem, condulo à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Disse eu que em seus começos o homem só instintos possuía. Mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta, aquele em quem predominam os instintos. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos em proveito dos sentimentos, isto é, que aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germens latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso, como a glande encerra em si o carvalho. E os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. O espírito precisa ser cultivado como um campo.
toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos, a elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes. Lázaro, Paris, 1862. Então, é uma comunicação que nós não nos cansamos de ler, por sua beleza, pelos ensinamentos que traz. Essa comunicação encontra-se aqui no Evangelho sob o título A Lei de Amor. E esse, de fato, é o assunto, tema principal dessa mensagem. Mas minha intenção em trazer essa mensagem hoje para o estudo não é focar no seu ponto central, a lei de amor, mas num tópico que nessa comunicação parece subsidiário, ele vem em apoio ao tema central, mas que é muito importante, que é a ideia da reencarnação. E a historinha que eu vou ler daqui a pouco, ela sublinha esse aspecto da doutrina espírita, que é a reencarnação. Mas vamos retomar a mensagem, procurando extrair, né, reflexões importantes, e depois vamos nos concentrar nesse aspecto da mensagem que trata da reencarnação. Mas Lázaro começa assim: o amor resume a doutrina de Jesus inteira. Em outra edição do Evangelho, a gente encontra: o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira. E entendo que a repetição aqui é um reforço, né? É, de fato, a ideia central de tudo que Jesus veio nos ensinar. É o amor. Visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então, o instinto, ele é essencial para o espírito que dá os seus primeiros passos e precisa de um guia. Mas à medida que o espírito vai desenvolvendo a sua razão e aprendendo a discernir o certo e o errado, ele vai então tomando as rédeas do seu processo evolutivo. O instinto não necessariamente desaparece de imediato, mas vai sendo substituído por suas escolhas livres. Então, o instinto, ele pode ser o embrião de um sentimento elevado ou de uma paixão, que é a exageração de uma necessidade importante no estágio evolutivo, mas que, exacerbado, se torna um vício, se torna um erro. Então, é importante que o homem utilize-se dessa capacidade que Deus lhe deu, a inteligência, capacidade de discernir o certo e o errado, para tomar as suas próprias decisões e agir não mais por uma espécie de impulsão exterior a si, né, mas por compreender que deve agir dessa ou daquela maneira. Bom, então ele diz: em sua origem o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Então, nós vemos que o instinto marca a nossa origem e o amor determina a meta, é onde queremos chegar. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar, ou seja, no sentido em que esse termo é utilizado por muitas pessoas no dia a dia. Então, nós vamos ver essa palavra usada na literatura, na poesia, no noticiário, nas novelas, no dia a dia das conversas, de modos que diferem muito do modo pelo qual Lázaro está aqui e que reflete o entendimento de Jesus desse assunto. Então ele diz: não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior.
que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Esse é o nosso destino. O que distingue o espírito puro, né, de um espírito que ainda está caminhando? Né? Então, em essência, a sua capacidade de amar. Há também a inteligência, a compreensão das coisas. Mas essa inteligência serve, de certo modo, a esse desejo, essa sede que o espírito sente e que só é saciada quando ele aprende a amar verdadeiramente. Então, esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Então, o espírito que ama plenamente é o espírito que se realizou. Ele se tornou aquilo para o que Deus o criou. É o espírito no seu melhor estado de funcionamento. É um espírito que nenhuma das suas ações, nenhum dos seus pensamentos o violenta, o agride. É o espírito que só age por amor, o espírito do qual todas as palavras, pensamentos e ações derivam desse sentimento, o amor. Esse espírito encontra-se pacificado, encontra-se pleno, encontra-se feliz, encontra-se em comunhão com o Pai. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Eu não entendo aqui aquela ideia do nirvana, do aniquilamento, né, do espírito, que é uma centelha que retorna a um todo e perde a sua individualidade. Não é isso. Mas o que é o amor? Então, no Livro dos Espíritos, na questão 888A, no 5º parágrafo, nos é explicado que o amor é a lei através da qual Deus governa o mundo e que o amor está para os seres organizados, assim como a atração para a matéria inorgânica. Então, o que permite que haja corpos, não só corpo humano como o meu, mas uma garrafa, um celular, um livro, né? O que permite que um conjunto de partículas estejam unidas, formando um corpo, é haver uma atração entre elas. E a física estuda as leis de atração. A lei de gravitação universal é uma lei de atração. Atração eletromagnética, a força nuclear. Então, essas forças mantêm a matéria coesa e permitem que hajam corpos, planetas, sistemas, galáxias. Essas coisas só existem porque há uma lei de atração. E assim como há forças que fazem com que partículas de matéria se busquem, se unam e permaneçam coesas, o amor tem um efeito semelhante para os seres organizados, nós que sentimos e que pensamos. Então, o amor, me parece, é o que faz surgir em nós o senso de coletividade, o senso de pertencimento, a preocupação com o outro, o desejo de que tudo o que de bom e feliz eu vivencio, o outro também possa vivenciar. Quem me dá isso é o amor. E é por isso que ele diz aqui, a lei de amor substitui a personalidade, não a individualidade, mas a personalidade pela fusão dos seres. Então, o ser que ama plenamente não vive apenas para si, vive para o outro, vive preocupado com o outro, pensando no outro, desejando servir o outro. Então, imagina, não fosse isso, o que é que ligaria um espírito perfeito como Jesus a um bando miserável de espíritos ainda tão viciosos, tão equivocados, tão mesquinhos, como nós que ainda habitamos aqui esse minúsculo grão a vagar pelo universo? O que é que nos liga? O que é que mantém a ligação? Não é afinidade. Não é. Jesus está afinado com espíritos muito diferentes de nós. Se não é afinidade, o que é? É o amor. É o desejo que o Cristo tem de que nós realizemos em nós aquilo que ele já realizou em si. Então, o que o move
né? O que o faz dedicar a sua existência a nós é o amor que por nós ele sente. E o que o alimenta também é esse amor, não é a nossa retribuição. Acredito que ele fique feliz e grato com a retribuição, mas não precisa disso, porque o amor que ele sente já o alimenta. Então, ele diz: ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele, feliz, aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. E acredito que a humanidade aqui, nós não seremos outra coisa além de humanos. Seremos para sempre humanos. Mas eu acredito que aqui a humanidade se refira à condição em que nós, aqui na Terra, nos encontramos. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem a do corpo. E nós temos exemplos disso na história da humanidade. Espíritos para os quais a vida material sorriu, com dinheiro, com poder, com fama, com beleza, e não eram felizes. Espíritos que tiveram vidas duras, vidas cheias de provação, mas que, no entanto, demonstraram sempre... Vamos pensar a vida lá do Estevão, né? Aquele primeiro mártir cristão, um rapaz que, tão jovem, perdeu a mãe, depois perde o pai, é afastado da irmã, é condenado à galé, depois é libertado na praia doente, vai parar na casa do caminho, onde há pessoas boníssimas, mas pobres, né? E aí começa a fazer as suas pregações ao encontrar a palavra do Cristo, e logo é encontrado por Saulo, que o atormenta, que o persegue e consegue condená-lo à morte, e momentos antes da sua desencarnação, reencontra sua irmã apenas para descobrir aquele homem que o estava perseguindo, e ainda assim ele morre feliz e bendizendo o seu algoz. Essa é a felicidade, essa é a liberdade que o amor promove. Só quem ama é capaz dessa leveza, que não, porque o obsessor é o espírito que não se desagarra do sofrimento. Ele agarra aquela história triste que ele viveu e não larga a mão daquilo. E isso é pesado. O espírito que ama é leve, nada o prende, nada o contém. Ele é livre. Por isso ele diz aqui: tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Então, Estevão podia ser aprisionado, podia ser humilhado, podia ser espancado, podia ser apedrejado. Ele era livre. Nada continha aquele espírito que aprendeu a amar. O corpo podia perecer, mas a alma estava livre, porque desenvolveu o amor. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Minha nossa, nós não somos capazes de imaginar o poder desse sentimento. Então, para os espíritos nos dizerem que é através do amor que Deus governa o universo, imagina o poder que isso tem. Então, o amor não é aquela coisinha piegas, quando você sente atração por outra pessoa. É uma coisa infinitamente maior que isso. O amor é o que caracteriza cada um de nós como um filho de Deus. É a herança divina em nós, pedindo para expandir, para iluminar, para aquecer. Mas então, depois desse primeiro parágrafo, para mim já justificaria um livro, esse primeiro parágrafo que é pura poesia, o Lázaro ainda vem dizer o seguinte: o Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Então, depois de falar do amor, no parágrafo anterior, o Lázaro vem apresentar um outro conceito para nós, uma outra palavra importante que o Espiritismo nos traz. Estai atentos, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios.
E que outra coisa atormenta e atormentou mais a humanidade em toda a sua história do que a morte? O temor da morte, a insegurança diante do que é a morte. Qual o nosso destino? É o nada? Tem alguma coisa depois? O que acontece depois? O nosso destino posterior à morte depende do que a gente faz agora, e se depende de como eu faço para garantir um futuro melhor. Isso sempre atormentou a humanidade. Sempre. E o Espiritismo, então, vem, através dessa palavra, erguer a lápide dos túmulos vazios e a reencarnação triunfando da morte. Revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é ao suplício que ela conduz o homem, ela quem? A morte. Não é o suplício. Condulo à conquista do seu ser elevado e transfigurado. Então, a reencarnação nos ensina que a morte não existe, é apenas uma transição. Morre apenas o corpo físico, mas nós somos espíritos. A nossa história antecede a formação do nosso corpo e irá continuar para muito além da desagregação desse mesmo corpo. O sangue resgatou o espírito, e o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. A matéria não é o nosso fim, não é o nosso destino. A matéria é um meio, a matéria é um instrumento. A Terra é um meio, é um instrumento. Nós não sobreviveremos apenas aos nossos corpos, nós sobreviveremos a esse planeta. Nós sobreviveremos ao sistema solar, que um dia irá se desagregar, e suas partículas irão compor novos corpos e novos sistemas, mas nós, espíritos, continuaremos sendo nós mesmos, individuais, mais elevados, mais em acordo com as leis de Deus e, portanto, com a nossa essência, mais felizes. Então, Lázaro completa essa comunicação curta, de 3 parágrafos, mas extremamente bela e profunda, dizendo o seguinte: disse eu que em seus começos o homem só instintos possuía, mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta, aquele em quem predominam os instintos. Então, o Lázaro está nos dando um referencial a partir do qual podemos refletir sobre a nossa condição. O que é que guia as minhas escolhas? O que guia a minha existência? Então, o modo como eu lido com os instrumentos que Deus me forneceu vai determinar a condição em que eu me encontro. Então, Lázaro diz, olha, se você age ainda mais por instinto, você ainda está mais próximo do ponto de partida do que da meta. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos em proveito dos sentimentos, isto é, que aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germens latentes da matéria. Ou seja, o espírito, em seus princípios, é extremamente sensível e guiado pelos apetites, pelas inclinações da matéria, e vive para atender às necessidades materiais. Comer, dormir, procriar. Mas à medida que o espírito evolui, a vida torna-se mais do que isso. A vida torna-se mais do que apenas atender às necessidades da matéria. Muito mais. Porque o espírito descobre em si as suas características que não provém da matéria, do corpo, mas de si, da alma. E dentre essas, a maior é essa sede que nós temos de amor. Mas não do amor que a gente recebe dos outros apenas. Sede de amar. Só o amor que nós sentimos pode matar essa sede. Então, o espírito precisa caminhar do instinto e, posteriormente, da sensação para o sentimento,
procurando depurá-los na direção do amor. Então ele diz: os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso como a glande encerra em si o carvalho. E os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos. A elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei de amor, que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes. Então, nós ainda vivenciamos muitas satisfações aqui na Terra associadas a conquistas materiais, que podem ser boas se a elas nós associamos também um caminhar espiritual. Mas muita gente vive para apenas as conquistas da matéria e encara os seus irmãos como adversários, como oponentes, se permite dominar por sentimentos de desforra, de mágoa, de vingança, de ódio, de malquerença, por aqueles que equivocadamente procuram fazer-lhe mal. Mas o espírito que entende o que o espiritismo traz, mesmo sendo ainda imperfeito e sentindo essa inclinação, luta contra isso. Procura alimentar, desenvolver, até mesmo por aqueles que lhe querem mal, o bem. Porque com isso não está fazendo um favor ao outro, mas principalmente a si mesmo. Porque os sentimentos ruins são venenos para a alma. Adoecem a alma. Trazem infelicidade para a alma. Não o sentimento ruim do outro. É o meu sentimento ruim que me faz mal. É o meu desamor que me faz mal, não é o do outro. Então, Lázaro vem nos conscientizar disso, mas trouxe aqui para nós, apesar da mensagem tratar essencialmente do amor, de forma extremamente feliz, que nos encanta, que nos seduz, que nos enche de desejo de desenvolver esse amor em nós, mas Lázaro também trouxe essa ideia da reencarnação, e é essa ideia que eu gostaria de explorar um pouquinho mais, trazendo essa historinha aqui, que encontra-se no capítulo 39 do livro 10 Ilustrações, diversos espíritos através da psicografia do Chico Xavier. E é o capítulo 39, o último do livrinho, que trata da reencarnação, e a historinha, ditada pelo irmão X, chama-se No Reino das Borboletas. Então, o irmão X, assim, nos fala. À beira de um charco, formosa borboleta, fulgurando ao crepúsculo, pousou sobre um ninho de larvas e falou para as pequeninas lagartas atônitas: não temais, sou eu, uma vossa irmã de raça. Venho para comunicar-vos esperança. Nem sempre permanecereis coladas à erva do pântano. Tende calma, fortaleza, paciência. Esforçai-vos por não sucumbir aos golpes da ventania que, de quando em quando, varre a paisagem. Esperai. Depois do sono que vos aguarda, acordareis com asas de puro arminho, refletindo o esplendor solar. Então, não mais vos arrastareis presas ao solo úmido e triste. Adquirireis preciosa visão da vida. Subireis muito alto, e vosso alimento será o néctar das flores. Viajareis deslumbradas, contemplando o mundo
sob novo prisma. Observareis o sapo que vos persegue, castigado pela serpente que o destrói, e vereis a serpente que fascina o sapo, fustigada pelas armas do homem. Enquanto a mensageira se entregava à ligeira pausa de repouso, ouviam-se exclamações admirativas. Ah, não posso crer no que vejo. Que misteriosa e bela criatura! Será uma fada milagrosa? Nada possui de comum conosco. Irradiando o suave aroma do jardim em que se demorara, a linda visitante sorriu e continuou. Não vos confieis a incredulidade. Não sou uma fada celeste. Minhas asas são parte integrante da nova forma que a natureza vos reserva. Ontem vivia convosco. Amanhã vivereis comigo. Equilibrar-vos-eis no imenso espaço, desferindo voos sublimes à plena luz. Libertadas do chavascal, elevar-vos-eis felizes. Conhecereis a beleza das copas floridas e o saboroso licor das pétalas perfumadas, a delícia da altura e a largueza do firmamento. Logo após, lançando carinhoso olhar à família alvoroçada, distendeu o corpo colorido e, volitando graciosa, desapareceu. Nisso, chega ao ninho a lagarta mais velha do grupo, que andava ausente e, ouvindo as entusiásticas referências das companheiras mais jovens, ordenou irritada: calem-se e escutem. Tudo isso é insensatez, mentiras, divagações. Fujamos aos sonhos e aos desvarios. Nunca teremos asas. Ninguém deve filosofar. Somos lagartas, nada mais que lagartas. Sejamos práticas no imediatismo da própria vida. Esqueçam-se de pretensos seres alados que não existem. Desçam do delírio da imaginação para as realidades do ventre. Abandonaremos este lugar amanhã. Encontrei a horta que procurávamos. Será nossa propriedade. Nossa fortuna está no pé de couve, que passaremos a habitar. Devorar-lhe-emos todas as folhas. Precisamos simplesmente comer, porque depois será o sono, a morte e o nada. Nada mais. Calaram-se as larvas desencantadas. Caiu a noite e, em meio à sombra, a lagarta-chefe adormeceu sem despertar no outro dia. Estava ela completamente imóvel. As irmãs, preocupadas, observavam curiosas o fenômeno e puseram-se na expectativa. Findo algum tempo, com infinito assombro, repararam que a orgulhosa e descrente orientadora se metamorfoseara numa veludosa falena voejante e leve. Anotando a lição breve e simples, cremos que há muitos pontos de contato entre o reino dos homens e o reino das borboletas. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos aqui, encarnados, envergando corpos que têm as suas necessidades e nos impõem suas exigências, mas não devemos permanecer escravos da matéria, mas sim subjugá-la aos nossos interesses. Isso faz com exercício. Nesse exercício, nós cairemos algumas vezes. Mas, assim como uma lagarta que viu a borboleta e acreditou, nós acreditamos nas promessas do Cristo. A nossa história não se encerra aqui. Não pode ser feliz, não pode ter a vida eterna quem não nascer de novo.
Há muitas moradas na casa do Pai, para espíritos em condições diferentes. E é através da reencarnação que nós desenvolveremos aquele amor que nos fará espíritos iluminados e próximos definitivamente do nosso Criador. Então, bendigamos essa oportunidade divina, essa oportunidade maravilhosa que Deus nos deu, que é a reencarnação, e aproveitemos bem o nosso tempo na carne, não para viver para a carne, mas para aproveitar as oportunidades para lapidarmos o espírito. Então, a essa bela história do irmão X, acrescem-se alguns pequenos comentários de Álvaro Martins, Chiquito de Moraes e André Luiz, que são os seguintes. Então, Álvaro Martins nos diz: não guardes antipatia. Paz é luz na vida sã. Inimigo de hoje em dia, parente nosso amanhã. Que é verdade, a reencarnação nos aproxima dos nossos desafetos para que eles se tornem afetos. Porque é possível imaginar um espírito como Jesus, puro, perfeito, feliz, tendo um desafeto? Jesus dizendo, tudo bem, eu posso ir visitar vocês na Terra, mas olha, não chama fulano porque eu não posso encontrá-lo. Não pode, não cabe isso. Então a reencarnação promove esses reencontros, que de momento parecem desagradáveis, mas que têm uma consequência feliz, que é a oportunidade de transformarmos desafetos em afetos. E diz ainda Chiquito de Moraes: por lei celeste possuís aquilo em que te desdobras. Cada pessoa na vida descende das próprias obras. Olha que coisa bacana. Nós recebemos por herança aquilo que nós mesmos construímos. Que misericórdia de Deus colocar na nossa própria mão a possibilidade de determinarmos o nosso destino. A nossa felicidade não depende do que fazem, das escolhas feitas por outrem. A nossa felicidade decorre única e exclusivamente das escolhas que nós mesmos fazemos. Então, olha que sabedoria. Por lei celeste possuís aquilo em que te desdobras. Cada pessoa na vida descende das próprias obras. É isso. Então, nós seremos amanhã aquilo que começarmos a construir hoje. Nós já estamos hoje construindo o nosso eu do amanhã, que pode ser um eu ainda atormentado, infeliz, angustiado, ou um eu mais livre, mais feliz. Mas diz-nos ainda André Luiz: não se queixe em circunstância alguma. Lembre-se de que a vida e o tempo são concessões de Deus diretamente a você e, acima de qualquer angústia ou provação, a vida e o tempo responderão a você com a bênção da luz ou com a experiência da sombra, como você quiser. Ou seja, mais uma vez a ideia de que nós somos os artífices, os construtores do nosso destino. Isso o Espiritismo nos traz, nos revela, nos prova. E convencidos disso, nós vivemos com mais esperança, porque sabemos que a nossa felicidade não é obra do acaso, de sorte ou azar. É fruto de esforço, de determinação, de vontade dirigida para o bem. E para isso, Deus nos oferece o benefício da reencarnação, para nós continuarmos amanhã aquilo que não conseguimos concluir nessa vida.
E nem é possível dar todos os passos da evolução em uma única existência material. O tanto que o espírito tem para desenvolver, para aprender, depende de um tempo que não cabe em uma existência material. Assim como não se pode esperar que em um único ano uma criança complete toda a sua trajetória escolar, do maternal ao final da universidade. Daí um ano ela faz um ano. Mas aí tem que ter o próximo, e o outro, e vai assim numa construção. Então, assim como nós orientamos os nossos alunos, os nossos filhos, a que aproveitem as experiências que a escola favorece, porque isso contribuirá para o crescimento delas e trará frutos benéficos, do mesmo modo, devemos olhar para a nossa reencarnação. Essa oportunidade de estarmos reunidos aqui com os nossos amores, mas também com os nossos desafetos, com aqueles que nos apoiam, que nos orientam, que nos sustentam, mas aqueles que também nos testam, que nós precisamos reencaminhar. Aqueles com quem precisamos escrever uma história diferente. Até que o nosso sentimento de amor abranja não apenas os nossos pais, nossos cônjuges, nossos filhos, nossos parentes próximos, nossos amigos, mas a humanidade inteira. Então, aquele amor que inspirou Leon Denis a se dirigir aos seus futuros leitores. Você que agora lê as minhas páginas, saiba que estamos destinados a nos influenciar para o bem e nos reencontraremos nesse ou em outro mundo. Então, Leon Denis era um espírito convencido que compreendia o papel que o amor tem na nossa existência. Que essa comunicação do Lázaro, essa historinha das borboletas, nos ajude também a compreender essa lição importante que ninguém exemplificou como Cristo, que deu a sua vida e que dedica ainda a sua vida, que não acabou, a esse grupo de espíritos ainda endurecidos, ainda se arrastando, mas aos quais Jesus deseja toda a felicidade por muito nos amar. Que esse amor, então, nos seduza, nos incline a seguirmos os seus passos e a realizarmos em nós aquilo que ele realizou em si. Que Deus nos abençoe, que Jesus continue nos amparando